Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo, de informação da plataforma Agro Revenda e que está sempre falando aí com a indústria que fornece as tecnologias necessárias para a fazenda brasileira produzir alimentos, produzir coisas que servem para o conforto e para a saúde da população brasileira e de gente espalhada no planeta inteiro. E a gente também fala, logicamente, de quem ajuda bastante aí a fazer essa ponte da indústria lá com a fazenda, onde está o cliente final, que são as revendas privadas, as lojas de cooperativas e os distribuidores formais, que ajudam aí a indústria a alcançar cada pedacinho que produz alguma coisa ligada ao agronegócio aqui no Brasil. E se tem alguém que produz algo para esse Brasil inteiro e faz um certo tempo, é a Bayer, esse gigante do agronegócio mundial, e está aqui para falar a respeito dos planos da Bayer, de um programa muito bacana que foi lançado no ano passado, o Thiago Bortoli, que é o diretor de marketing para a América Latina da Climate Field View, que é a plataforma de agricultura digital da Bayer. Ô, Thiago, bem-vindo aí ao Papo de Prateleira. Opa, tudo bem, Ulisses? Tudo Obrigado aí por tranquilo? esse convite. Que Tudo nada, bem, tudo bem. prazer recebê-lo aí, gente. Ó, vocês olham para duas coisas. Em primeiro lugar, a cara de moleque terrível aí, essa geração nova aí que domina o agro, graças a Deus, com muita ideia, com muito mecanismo e caminho digital, ajudando ainda mais o nosso agro a produzir mais, ser mais eficiente, mais sustentável e mais produtivo, né? E com esse olho aí, com essa pele clara aí, tinha que ser um polaco lá do oeste do Paraná. A gente estava conversando antes aqui, falando a respeito da Grande Cascavel, né, Tiago? Você nasceu lá, né? É isso aí, sou paranaense, super orgulhoso aí do nosso Paraná, né, que tanto produz para esse mundão, né? Rapaz, e como produz, tanto eu também tenho uma carreira que eu passei bastante tempo no Paraná, tanto morando como estudando, como trabalhando depois, e numa época até que o Paraná era o maior produtor de grãos do Brasil, né? Então, a gente sempre teve bastante trabalho para mostrar, tanto para o Estado quanto para o Brasil inteiro. E hoje também tem um agro bem mais diversificado do que na minha época. Eu sou já velho, beirando 60. Hoje o Paraná também se destaca, é frango, é suíno, é pecuária de corte de qualidade, com animais, não só fazendo PO, como também fazendo carne para comercialização. Então, é uma indústria que se desenvolveu muito, né? E um homem que tem o pé no agronegócio faz muito tempo, começou, nós estamos no papo de prateleira, ele começou trabalhando com distribuição de insumos agrícolas e veterinários. É isso, né, Tiago? Exatamente. Comecei lá, olha, eu tinha uns 13, 14 anos, por isso você falou que eu sou novo, mas olha, tem um bom tempo de estrada aí, né? Eu comecei trabalhando em revenda, que trabalhei, olha, uns 10 anos em revenda, depois acabei entrando na Monsanto, passei mais uns 8, 9 anos, depois voltei para a revenda de novo e agora estamos aqui nessa nova etapa aí da jornada, né? E é dessa etapa que a gente vai falar. Então, ele é o seguinte: ele é um moleque experiente. Pronto, está definido o negócio. Muito bom. Tiago, gente, o Tiago está aqui para falar a respeito de Bayer, ele está aqui para falar a respeito de agricultura digital e de uma plataforma que nasceu em 2020. O Tiago sempre me corrige quando falar uma bobagem. O que é a Climate Field View, Tiago? Então, legal, Ulisses. Na verdade, assim, né? A Universidade Fieldview ela nasceu em 2020, mas a Ah, perfeito, Climate Fieldview, perfeito, perfeito. a Climate, ela é considerada o primeiro unicórnio do agronegócio. Ela foi adquirida em 2013, na época pela Monsanto, que posteriormente veio a ser adquirida pela Bayer, né? Hoje estamos aqui enquanto Bayer. Em Exato. 2016 iniciou as operações aqui no Brasil. Aham. Então, estamos aí, né? Já há uns 5 anos nessa jornada de trazer a agricultura digital para os agricultores do Brasil e um pouquinho mais já falando aí do mundo todo, né? Perfeito. Está numa nova etapa, até para a gente informar direitinho, então, para esquecer os meus erros aí. A universidade foi criada, me parece, assim, com dois módulos iniciais, né? E dirigidos para o quê? Para distribuidor e o time, os profissionais de vendas. É isso, Thiago? Exatamente. Eu vou, se me permitir, vou dar até um passinho atrás aqui para falar um pouquinho da O Climate espaço é Field todo View. seu. Exato, porque ele se conecta muito, né, com esse caminho da onde chegamos. Perfeito. Porque a Climate Field View ela é uma plataforma de agricultura digital da Bayer que ela coleta e processa dados automaticamente. Então, hoje a gente tem, né, uns drives que se conectam nas máquinas, então, em plantadeiras, colhedoras,
pulverizadores, para coletar todo esse dado que é gerado, porque tudo que a gente faz está gerando dado, né? Perfeito. Só que até então não se analisava nesse nível de detalhe. E aí ajuda para ajudar os agricultores a avaliarem a performance dos seus talhões, das suas fazendas. Que Não maravilha, mais igual a gente. não é só dado visualizado, né? É dado coletado na fonte, né? Isso é muito legal, porque até pouco tempo atrás, se para pensar, a gente tomava a decisão, né, meio que de forma empírica, tentativa e erro. Sim. Lá na década de 90, começaram a agricultura de precisão chegar e a gente passou a olhar para decisão por hectare, né? Não mais nem por talhão, não para fazenda, mas sim por hectare. E a agricultura digital coloca a gente num outro patamar, que é tomar decisão por metro quadrado. Só que para você tomar decisão por metro quadrado, você precisa ter dado sendo transformado em informação para que aí você consiga metro quadrado, né? Exatamente, para que você consiga analisar e tomar uma decisão. Então, a Climate Field View, a gente coloca todos os mapas, todas as informações que o cliente tem dentro de uma única plataforma, para que de uma forma visual, super simples, você consiga comparar ali, por exemplo, um mapa de produtividade com um mapa da colheita, né? Sim. Com um mapa de plantio. Um mapa de produtividade com um mapa de fertilidade. Então, você podia fazer isso antes? Até podia, só que é super manual. E o trabalho, para você colocar 2 mapas um do lado do outro e ficar caçando, como é que você descobre como que naquele pedacinho ali que você pode circular e ver quanto produziu, por exemplo, uma má produtividade, né? Pior do que o resto do talhão, e conseguir checar o que interferiu nisso? Será que foi minha população? Será que foi, cara, é cálcio? É alumínio? É o tipo de solo? Então, tudo isso a gente coloca dentro de uma visualização super simples. Então, só estou dando todo esse panorama aqui, porque parece simples, né? Só que é novo, né? E nada adianta a gente ter novas tecnologias que permitem se fazer tanto se a gente não souber como utilizar. E foi por isso que a gente trouxe aí, Ulisses, a Universidade Fieldview, né, que começou em setembro do ano passado, a princípio até com os distribuidores, porque os distribuidores têm um grande relacionamento com os agricultores, de muito tempo, né? Eles fazem assistência mesmo, eles fazem extensão rural, além de passar produto, né? Exatamente, né? Todo esse pessoal da distribuição, das cooperativas, eles estão lá fazendo todo esse trabalho, né? Desculpa te cortar, Tiago, mas inclusive eles são sócios da produção também, porque quando, por exemplo, realizam um barter, quando adianta um produto para que o agricultor use para produzir, depois ele receber, quanto maior a eficiência da lavoura do cliente, melhor para a distribuidora, né? Com certeza, você está correndo um risco junto. Eu estava lá até pouco tempo atrás, né? E é isso, são parcerias, né? Por isso que as parcerias elas são de longas datas, né? Entre distribuidores, cooperativas, agricultores, porque compartilham muito desse risco. E estão adquirindo conhecimento e aprendendo juntos, né? E aí você pega dessa jornada, desde 2016, alguns agricultores foram adotando, crescimento super exponencial, né? Mas e o distribuidor que assiste esse agricultor? Como é que ele estava preparado para falar de agricultura digital, para ajudar outros a avançarem, para ajudar o agricultor a extrair o máximo de resultado de produtividade, de economia de insumos, de sustentabilidade também, né? Vamos falar do todo, né? E aí a gente percebeu que muitos não estavam, porque é algo novo. Então nós lançamos um curso, a princípio voltado para eles, então justamente para isso, para como extrair mais valor, ajudar os agricultores a extraírem mais valor com a agricultura digital, e não é só field view, né? Falando de agricultura digital, análise de dados, né? Como utilizar essas camadas de dados, correlacionar para tomar decisão. E aí esse negócio foi tão bem, inclusive só de distribuidores foram mais de 1.300 distribuidores que passaram por ali, já nesse pequeno espaço de tempo. Exato, nós temos sido os pioneiros em levar conhecimento sobre agricultura digital no Brasil e na América Latina, na verdade. É legal, né? Isso que você está falando, porque é uma verdade que, inclusive, eu constatei várias vezes. Existe muito dono de distribuidora que queria loucamente fazer vários cursos, se especializar em coisas para ajudar na assistência técnica que ele dá para o cliente. E ele não conseguia. Por quê? Porque ele não conseguia porque não tinha tempo, trabalhava das 7 da manhã às 7 horas da noite e tal, tudo mais. A questão da plataforma digital dá uma mão terrível para isso, né? Para ele, né? Nossa, com certeza, com certeza.
falamos do digital como plataforma para agricultura, mas vamos falar de plataformas digitais para educação. Veio a Treinamento. pandemia. Veio a pandemia, mudou nossas vidas. Todo mundo foi colocado em casa ao mesmo tempo, isso é conhecido por todo mundo. E aí aquele treinamento que só acontecia dentro de sala de aula foi muito acelerado, né? Passou a ser digital. E aí as pessoas que muitas vezes nem davam abertura para esse tipo de coisa passaram a dar. E está aí o resultado, né? Foi tão bom essa experiência que a gente teve de levar essa capacitação para os nossos parceiros de todo o Brasil, e o ponto também, assim, super colaborativo, né? Não tem, levamos isso aqui, é uma solução engessada, está pronto. Não, a gente aprende com quem está do outro lado, a gente volta, revisa os nossos cursos, a gente tem ele é on demand, né? Você pode assistir quando você quer, no tempo que você quer, são pílulas de conhecimento, né? Não são aqueles módulos extensos, cansativos, são módulos pequenos que eu posso encaixar durante o meu dia, durante a minha jornada de trabalho, né? O tempo que eu quero fazer, e também com alguns webinários ao vivo, esse primeiro que a gente fez. E esse negócio foi tão bom que eles começaram a falar para a gente, mas por que só para a gente? E para os agricultores? E para estudante? E para consultores? E para quem quiser saber mais sobre o agro? Vocês não vão fazer nada? Eu falei, opa, claro que vamos, né? Só se e a for gente agora, começou né? a desenvolver. Só se for agora. Foi daí que a gente chegou agora, nesse curso que a gente lançou, que é para o público em geral, é aberto. E focado numa etapa que a gente está começando agora, né? Que é o plantio das culturas de verão. Né? Então, já começou ou ainda vai começar? O quê? O curso? Esse aberto já está sendo comercializado. A gente lançou ele agora dia 2 de setembro, semana passada. Ele chama Plantio na Era Digital. Então, como é que eu utilizo ferramentas digitais para me ajudar na minha operação? Então, não é um curso sobre Field View, né, a nossa plataforma. Claro que ele está lá também como uma das ferramentas de análise, mas como utilizar as ferramentas digitais para eu extrair mais valor, produzir mais, aplicar meus insumos no lugar certo, da forma certa, de forma que eu tenha um maior resultado, né? Que é o que importa no final das contas. Perfeito. E qual é a visão, qual é o futuro até o final do ano que vocês têm em relação a outros cursos, outros módulos, outras coisas que vocês vão apresentar aí para quem estiver interessado? Tá, legal. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, a gente lançou esse que é a Universidade Field View para o plantio. Junto com ele, a gente está dando um acesso antecipado a um curso que a gente vai lançar para o público em geral daqui a pouquinho, que é uma introdução à agricultura digital. Porque como é que a gente leva esse conhecimento sobre agricultura digital para todo mundo, porque a gente está vivendo nesse mundo colaborativo, né, Ulisses, cada vez mais. Então, quanto mais pessoas conhecerem, mais a gente vai conseguir se ajudar. Então, até o final do ano, certamente, esse é um que já vai ser liberado, já está pronto, vai ser disponível para todo mundo, mas, por enquanto, vai ter acesso quem estiver adquirindo esse primeiro da agricultura digital, até como um bônus, e até como essas primeiras pessoas compartilharem com a gente os seus aprendizados, para que, como eu falei, né, aperfeiçoar os nossos treinamentos, os novos cursos que virão pela frente, mas a gente já está ligado aí em outras oportunidades, né? Porque se a gente está falando de plantio, existem outras operações, né? Tem pulverização, tem colheita, tem a própria agricultura de precisão, fertilidade. Então tem um leque de coisas que a gente está procurando entender quais são as prioridades para que a gente possa continuar avançando nessa jornada de levar conhecimento, né, sobre agricultura digital. E por falar em leque, você citou agora há pouco a palavra bônus. E existe uma questão interessante de pontuação em relação à plataforma, a Orbia, né? Tem. Eu lembro que eu vi isso num material que o pessoal de assessoria de vocês me enviou. Tem sim. O Orbia, né, a gente tem, um marketplace, né, que a Bayer tem uma parceria, uma joint venture, e existe um programa de relacionamento da Bayer com os agricultores, ou agricultores com a Bayer, que se chama Impulso, que a partir desse programa, os agricultores acumulam pontos, né, de acordo com as suas compras, né, de insumos e tudo mais. Então, esses pontos podem ser utilizados não só para aquisição do Field View enquanto produto, né, que o hardware, as coisas que são necessárias, ou a licença, mas agora também a gente lançou
para a aquisição dos cursos para a Universidade de Fieldview, por exemplo. Até porque a própria Universidade de Fieldview, nesse mundo colaborativo, né, falando mais uma vez, porque faz parte do nosso DNA, de tudo do que a gente acredita, da forma que a gente acredita que o futuro vai ser construído, ele também é uma colaboração. Então, nós temos um parceiro, que é a Geração Agro, que entende muito sobre operação de plantio, é o foco deles, também no digital, e eles nos ajudaram a colocar esse curso de pé. O primeiro que a gente fez lá para os distribuidores foi feito com a Markstrat. Esse agora com Geração Agro. Grande Markstrat, a turma lá do Marcos, parceiro do Matheus, parceiro nosso da revista Agro Revenda. Exatamente. Então, da minha Ribeirão Preto, né, Tiago? Aí, ó, só estamos falando de conterrâneos hoje. Exato. Aí, né? Não, que bacana. Gente, o Tiago é uma maravilha ver esse entusiasmo todo dele aí para falar de agro, de falar de digitalização. Ele, que é lá de Cascavel, nasceu lá em Cascavel, e quando eu estava já preparando as malas para tentar um vestibular lá em Curitiba, aí abriram a faculdade lá, a Assis Burkhardt, ele acabou fazendo a agronomia lá mesmo. Tiago, a gente teve esse ano uma situação que às vezes acontece, isso é ruim, mas não tem como, né? Como se diz, né? O agro é uma empresa a céu aberto, né? A safrinha, uma safrinha muito cascada pelo clima, né? Por causa já de atraso de plantio, né? Que veio lá do final da safra de verão, da colheita, né? Deu atraso também da soja, e uma perda significativa, uma perda pesada, né? Rapaz, você é agrônomo, você é um cara assim como a Bayer, cara preocupado agora em ter produtividade, bom resultado em cada planta, como você disse, em cada metro da lavoura, né? Mas vai continuar, junto com toda a tecnologia, enfrentando essa adversidade que é o clima. O clima é uma coisa que até tem gente que fala assim, que não existe previsão de clima, né? O que existe é prognóstico, né? Não dá para antever o clima. O que existe são variáveis que podem acontecer ou não, porque vai variar também dentro da variável, né? Rapaz, como é que é ter esse desafio assim tão complexo como o clima? Olha, realmente, né? O clima é algo que não está no nosso controle, né, Ulisses? Para pensar, definitivamente não está. Então, eu acho que quando a gente tem algo que não está no nosso controle, a gente tem que pensar o que está no nosso controle, né? E aí eu acho que entra muito das decisões que o produtor toma, que não são poucas, né? São muitas decisões que ele toma durante uma safra. E olha aí, né, os problemas que acontecem. Então, ele tem que planejar, tem que definir a quantidade de insumos, quando, como aplicar, dependendo do clima, entra no momento, não entra em outro. E eu estou falando tudo isso porque, quando, por exemplo, a gente falando de Fieldview, né, é uma plataforma para auxiliar na gestão, sobre as coisas que estão sob o controle. Então, eu não posso controlar o clima, mas eu posso, por exemplo, controlar a quantidade de sementes que eu vou colocar por metro quadrado. Hoje, inclusive, a gente tem prescrições que você chega à recomendação, isso mesmo, população variável, né? Então você não planta mais um talhão inteiro com uma mesma população. Você vai trabalhando isso em super detalhes, né? Nesse pedaço de solo, por exemplo, tem o solo mais arenoso, nesse aqui é mais argiloso, e eu checo pelos meus mapas de produtividade ou de satélite, que eu tenho manchas de produtividade. Olho para diversos mapas, vejo que eu não tenho como alterar, não é calcário, por exemplo, não é fósforo. Cara, é solo. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar num solo arenoso, por exemplo, com uma população menor, num solo argiloso com mais matéria orgânica e tudo mais, com uma população maior. Isso está no controle, sabe? Então, o que eu acredito, Liz, é isso, sabe? Que cada vez mais nós temos que ir para o nível maior de controle que a gente puder ter, né? O próprio professor Fava, né, da Markstrat, que teve com a gente recentemente, ele falando muito disso, da gestão por metro quadrado, da gestão do detalhe, é isso que ele traz, sabe? E é isso que a gente acredita, né? Não dá mais para ter uma gestão onde você tem ineficiências, porque você pode ter um problema climático como esse ano, você pode ter um prejuízo, mas ele pode ser muito grande ou pode ser menor, né? Além disso, a adoção de ferramentas que possam nos proteger, como, por exemplo, seguro agrícola, né? Recentemente, a própria Bayer anunciou que lançou o primeiro subsídio, né, de seguro agrícola, não né, feito pelo Estado, mas sim por uma empresa privada, em parceria, de novo, né, nesse sistema colaborativo, em parceria com uma startup e tudo mais. E esse mundo de dados que a gente vive vai nos ajudar a ter previsões
mais acuradas, para que as decisões sejam cada vez melhores. Então, acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é um pouco do que eu acredito, né? Não deu para entender. O que eu entendi, por exemplo, é que, assim, mais um motivo para fazer investimento. Fazer investimento em produto, em tecnologia, em medição de dados, na análise desses dados, para quê? Porque já que tem uma coisa que não está na minha mão e pode me dar uma cacetada, em vez de acertar na minha cabeça, acerta lá no dedinho do pé, que aí pelo menos a dor é menor, né? Exatamente. A gente viu esse ano, por exemplo, você falou da seca, mas lá na minha terra teve geada também, né? Não foi só seca, teve geada. Então, cara, olha quantas coisas que não estão na nossa mão e que acontecem tudo no ano. Sorte, se tem alguma coisa que é sorte, né? Foi o preço do grão que, pelo menos, né? Ajudou o produtor a não ter um prejuízo muito grande aqui nesse meio. Mas com Field View, por exemplo, eu vi muito, né, o pessoal compartilhando nas mídias sociais, mostrando os impactos que a geada teve, aonde teve mais, onde que teve mais. Então você vai para um cenário muito mais analítico de você entender a tua própria propriedade. Né? E essa possibilidade... Entende, tira, né? Exatamente. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, de plataformas digitais como essa, é poder ter a sua fazenda ou seu talhão com uma área experimental enorme. Você pode testar de tudo, colher separado, sabe? Você colhe tudo junto, na verdade, sem ter que parar, né? Fazer tudo separado. Então, fiz teste de variedade, fiz teste de fungicida, fiz teste do que eu quiser, que o agricultor faz muito teste, né? E isso é muito importante para tomar decisão do que vai entrar dentro da propriedade. Mas agora eu posso acompanhar tudo isso em tempo real, sem precisar ficar parando a operação, né? Então traz um ganho operacional bastante grande também. E um conhecimento da sua área que ninguém tem, né? Só você, num nível de detalhe que você não tinha há 2, 3 anos atrás, né? E graças a Deus a gente tem cada vez mais. Deus que me livre, o Zoom vai me dar um cartão vermelho daqui a pouco, Thiago. Eu falo muito, o Thiago fala muito e bem, e só coisa boa. E eu sempre olhando em perspectiva também. Né? O tempo não está na nossa mão, mas a gente consegue controlar para ter o mínimo de perda possível. E também todo o olhar macro sobre a agricultura. Existem ciclos mesmo. E até me lembrei, o Thiago estava falando, me lembrei de um criador muito engraçado aqui em São Paulo, que é o Toninho Iano estava perto de mim, do Carlão, meu amigo, meu chefe. Ele virou para a gente e falou assim: Carlão, esses 3 meses eu já perdi R$700 mil. Aí a gente olhou assim para ele, né? Ele falou assim: ainda bem que o ano passado, na mesma época, eu ganhei 1,5 milhão. Tá aí, né? Olhar o lado cheio do copo, né? E outra coisa, faz parte da vida, não só na agricultura, né, Thiago? É assim, as coisas estão boas. Deixa eu reservar um negócio aqui para quando não tiver, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para me segurar quando a coisa já não estiver tão boa assim, eu poder atravessar a tempestade da melhor maneira. Gente, fica tranquilo que o Thiago, eu vou trazer o Thiago mais 1 milhão de vezes para conversar aqui com a gente, que o homem tem energia, o homem está numa empresa, Bayer, que tem apenas 125 anos de trabalho aqui no Brasil, desde que chegou ao Rio de Janeiro, está em 30 cidades, tem quase 7 mil profissionais e tem esse trabalho espetacular de plataforma digital. Tiago, você tem 15 segundos para me despedir do pessoal do Papo de Prateleira. 15 segundos, deixa eu começar já, então, né? Gente, muito obrigado, Liz, obrigado a todo mundo que está assistindo por essa oportunidade. Convido vocês a conhecerem nosso curso, conhecerem a nossa plataforma também. Tem uma plataforma aberta, chama Portal Field View, é aberta para todo mundo, tem muito conteúdo lá para ajudar sobre esse conhecimento sobre agricultura digital, mas esse curso, Plantio na Era Digital, eu garanto para vocês que é um belo início, dado que estamos aqui no começo da safra de verão, para começar com o pé direito e entendendo como você pode otimizar a tua operação para que no final você tenha aquele grande resultado que a gente estava falando agora há pouco aqui. Então, maravilha. É isso aí, muito obrigado. Que é isso, obrigado você, obrigado a Bayer, sucesso aí com esse empreendimento maravilhoso digital, e vocês vão ouvir falar muito disso, que eu vou trazer muito mais esse cascavelense aqui para falar, porque o agronegócio, a economia brasileira, o Brasil precisa de gente com essa energia e com esse sorriso no rosto para trabalhar bem e ajudar todo mundo do planeta a comer, ter saúde e ter conforto. Super obrigado, Thiago, a sua presença aqui no Papo de Prateleira. A gente volta mais vezes e vocês vão acompanhar assim que subir nos nossos caminhos digitais todos, tanto no site da plataforma AgroRevenda, como nos podcasts, que o Thiago também vai estar, lá no podcast Radar Agro, na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple, tá bom? Papo de Prateleira fica por aqui e a gente volta sempre falando de agricultura em pouquíssimo tempo com o Thiago de novo sobre Climate Field View da Bayer.
Obrigado, Thiago. Grande abraço.